Vamos abrir na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12. Epístola aos Hebreus, capítulo 12. É um tema conhecido da igreja, mas é um tema que volta e meia precisamos falar, precisamos ressaltar. Desde que assumi o conselho em 2012, nós temos uma média de 2 situações no ano, ou 3 até, e pelo menos uma vem a público. Nem todas as situações disciplinares serão de conhecimento da igreja, porque o nosso manual diz que aquilo que é privado deve ser tratado privativamente. Aquilo que é público deve ser tratado publicamente. Os irmãos podem ter certeza que são várias situações. E o conselho, ao tomar conhecimento, sempre está pronto. Eu não digo pronto no sentido emocional, porque muitas vezes nos desgastamos emocionalmente com certas situações que acabam chegando. Mas eu digo pronto no sentido de disposição e de não acovardamento. Nosso conselho não é covarde para enfrentar as situações. Então, tudo que chega, nós procuramos lidar de maneira bíblica, de maneira institucional, seguindo os nossos manuais, e assim temos caminhado. E sabemos que é um tema difícil, polêmico, e tem pessoas que às vezes não aceitam, especialmente aquelas que estão no olho do furacão, envolvidas no processo disciplinar. Mas antes da leitura bíblica, eu quero apenas refrescar a memória da igreja sobre 3 marcas distintivas da verdadeira igreja de Cristo. A saber, a primeira delas é a fiel exposição da Bíblia. Há necessidade de um púlpito diversificado, sadio, profundo, ungido, bíblico. Então, é o que nós temos buscado, nos dedicado, nos esmerado, com exposições sistemáticas, com estudos profundos das Escrituras. Então, a igreja deve ter fidelidade na exposição da palavra. Se esse livro não é o centro do culto da igreja, que norteia a igreja, se a igreja está atrelada ao que um guru pensa, ao que um líder pensa, ela está fora do eixo do que é uma igreja verdadeiramente bíblica, uma igreja do Senhor. Então, a igreja do Senhor tem fiel exposição das Escrituras. É a primeira marca. Segunda marca de uma igreja verdadeira, a correta administração dos sacramentos, batismo e Santa Ceia. Há necessidade que tenha a Santa Ceia sistematicamente, que os seus membros todos participem da mesa do Senhor, os membros comungantes, e que os sacramentos do batismo seja realizado também na igreja de forma correta, de forma bíblica. Essa é a segunda marca distintiva que caracteriza a verdadeira igreja. E a terceira marca, e não menos importante por eu estar falando em terceiro lugar, é a disciplina. O que muitos torcem a cara e julgam desnecessária, ultrapassada, obsoleta, abusiva, opressiva. Mas a disciplina é bíblica. E na igreja que não há disciplina, até os fiéis se corrompem. Se você pegar uma caixa de tomates maduros e colocar ali no centro da caixa daqueles tomates maduros um tomate podre, cheio de bichos, e deixar ali por algumas horas, você vai ver o que vai acontecer com aquela caixa de tomates sadios. Toda a caixa vai ser contaminada. A disciplina vem para nos redirecionar ao centro da vontade do Senhor. A meu modo de ver, tem vários textos bíblicos que versam sobre essa temática tão importante. Mas a meu modo de ver, esse texto de Hebreus é muito claro. Ele é quase que altamente explicativo. Então vamos ler Hebreus capítulo 12, versos 1 ao 14, que diz assim: Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente
para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, filhos ilegítimos, não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao cabo, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Vamos ler juntos? Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, até o 14, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amada igreja, para alcançar um objetivo, geralmente as pessoas se valem de meios. Os meios geralmente são caminhos longos e em alguns momentos vão exigir sacrifícios. Muitos para chegarem, eu creio que a maioria para chegar aqui no templo para participar do culto usaram de um meio, o carro, o veículo. Ontem, um dos membros do nosso conselho, que mora em Águas Lindas, o reverendo Rogério, estava vindo à reunião estava vindo à reunião do conselho na sexta-feira à noite, usando seu carro, obviamente, e o meio acabou tendo um imprevisto, o pneu furou, eu sei que ele foi parar em Braslândia para resolver o problema do pneu. E não foi possível ele participar da reunião na sexta-feira. Pense no caminho que o atleta percorre para chegar a uma Olimpíada. Treinamento, lesões, recuperação, patrocínio, alimentação restrita, adequada, incompreensão das pessoas mais próximas por tanta dedicação àquele esporte. Aí vem a participação de campeonatos ou em campeonatos, vencer seletiva. Somente depois o atleta luta por uma medalha. Olha o que caminho longo ele percorreu com aquele objetivo. Um outro exemplo é um jovem que deseja uma profissão, por exemplo, uma profissão de medicina. E é uma das, se não a mais concorrida, é a segunda mais concorrida em nosso país. Há um longo caminho a percorrer. Nós tivemos alguns jovens da nossa igreja que foram estudar fora por ter facilidade de ingresso na faculdade de medicina. É necessário estudar muito e põe estudar muito, passar no vestibular, trabalhar no período da faculdade para se sustentar, fazer uma especialização, a residência, depois que termina os estudos ainda tem a residência. Quase 10 anos de uma vida dedicada para ser um médico. Isso leva muitos anos e requer intensa disciplina. Disciplina. Na vida cristã não é diferente.
Não existe vida cristã, vida mansa. Para crescer em santidade, precisamos passar por um longo processo de desenvolvimento. E envolve leitura da Bíblia, estudo sério das Escrituras, orar com frequência, com instância, ir aos cultos com uma certa assiduidade, exercício de dons e talentos que o Senhor vai nos dando ao longo do percurso. E eu digo aos irmãos, isso dura a vida inteira. Não existe cristão aposentado. Não existe cristão que chegou no cume, no pico da sua vida produtiva e diz assim, já ofereci tudo que tinha para oferecer à igreja. Não existe isso. Se você está nesse estágio, cuidado. Eu sempre guardo no meu coração um presbítero aqui da igreja, que já é idoso, sempre dizia o seguinte: pastor, eu receio de não aceitar concorrer ao presbiterato, porque Deus ainda está me dando condições de ir, de andar, de falar, de pensar, e talvez ao recusar o presbiterato eu estou recusando o que Deus quer que eu faça. E aí Ele pode me levar. Ele pode me levar desse mundo. A consciência de que o cristão não tem um período de aposentadoria na jornada da fé. É uma jornada altamente dinâmica. Altamente dinâmica. E isso envolve muita disciplina, disciplina no sentido de dedicação. Mas a disciplina que nós vamos falar hoje aqui é a disciplina que o Senhor impõe aos seus filhos quando estes incorrem em faltas. A disciplina tem o seu objetivo também. A disciplina é um meio para um fim. E qual é a finalidade última da disciplina? O autor aos Hebreus vai dizer: é para aproveitamento, especialmente o verso 14, que parece estar desconectado com o que foi lido anteriormente. Ele diz: seguir a paz com todos e a santificação. A disciplina visa reconduzir a uma vida santa, separada para Deus e distante, portanto, do pecado. Não existe santificação sem disciplina. E a disciplina da igreja, e falando como conselho, tem como alvo zelar pelo nome do Senhor, manter a pureza da igreja e restaurar os faltosos. É esse o objetivo da disciplina. Especialmente a disciplina pública é má vista. Porque as pessoas imaginam que é uma exposição de um irmão ao vexame. Ora, se é algo público, aquele irmão já está exposto. Quando a disciplina é tratada publicamente, é no sentido de que é um relatório que é dado à igreja de como o conselho da igreja tratou aquele pecado especificamente. Não é uma exposição do irmão, já é público, todo mundo já sabe. Já é de conhecimento da igreja. E é duro, é difícil, como eu disse no início, especialmente para os envolvidos. O nosso código de disciplina, falando aqui a respeito da natureza e da finalidade da disciplina, no parágrafo único do artigo 2º, diz o seguinte: toda disciplina, toda, visa edificar o povo de Deus, corrigir escândalos, erros ou faltas, promover a honra de Deus, a glória de nosso Senhor Jesus Cristo e o próprio bem dos culpados. Lembra do tomate podre dentro da caixa? Visa corrigir isso, para que a igreja não seja contaminada. Mas no sentido, claro que se você fosse tirar o tomate, você iria jogá-lo fora. Aí que a analogia para, porque a disciplina visa reconduzir o faltoso ao eixo da vontade do Senhor. A santificação deve ser o alvo de todo crente piedoso e verdadeiro. Estagnação espiritual pode ser sinal de apostasia e esfriamento. Se a minha vida cristã não avança, está um marasmo, está do mesmo jeito, é perigoso estar nesse estágio. O texto vai nos dizer que nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo e como melhor lhes parecia. Eu já relatei aos irmãos que minha mãe conseguiu me disciplinar de uma forma mais incisiva, que naquele tempo podia, hoje, entre aspas, não pode mais, só até os 12 anos. Depois eu conseguia fugir, e aí minha mãe tinha um coração um pouco mole, ela não conseguia, como meu pai, prometer uma surra e dar. Quando meu pai dizia que ia dar uma surra, você poderia esperar.
Às vezes parecia até que ele tinha esquecido, que estava tudo bem. De repente vinha a disciplina. Então, por um espaço de tempo, os nossos pais nos corrigiam como melhor lhes parecia. Diferentemente da disciplina de nossos pais, a disciplina do Senhor não é curta, não é por um curto espaço de tempo. Ele nos disciplina constantemente e isso pode demorar muito tempo. Pelas Escrituras, o tempo nunca foi prioritário para o Senhor. Nós que queremos as coisas muito rapidamente. Se você vai a um restaurante, ontem mesmo eu fui no local, pedi uma comida, aí a atendente falou 20 minutos. Aí eu fiquei por ali, deu 25 minutos. Quando eu cheguei no caixa, eles foram começar a preparar o meu pedido. Foram começar. Eu quase tive um infarto lá. Ainda bem que talvez eu não tenha essa tendência. E fiquei ali desiludido. Então nós temos essa questão da urgência, do tempo. Nós queremos as coisas muito rapidamente. Deus não é assim. Perceba, após 40 anos do assassinato do egípcio, Moisés foi levantado por Deus para libertar o povo hebreu. Havia passado 40 anos. Ele passou 40 anos no deserto peregrinando com este povo, lidando com os mesmos pecados diariamente. 40 anos. Em todo esse tempo, Deus disciplinou o seu povo. Depois de 3 anos andando com o Senhor, 3 anos, Pedro o negou e Pedro foi disciplinado pelo Senhor. Ou seja, ninguém está isento de disciplina, mesmo tendo muitos anos de vida cristã, mesmo estando colado com o Senhor, com a comunhão intensa com o Senhor. Aqueles discípulos, irmãos, exceto Judas, que foi o filho da perdição, mas aqueles discípulos tiveram um privilégio imensurável, incalculável. Eu não sei se os irmãos já pararam para pensar o que seria caminhar com o Senhor da glória 3 anos, ouvindo da boca dele as palavras, testemunhando os milagres por meio dele. Eles foram imensamente privilegiados. Muitos poderiam dizer, não, o homem estava junto com Jesus. Ele foi disciplinado pelo Senhor. Nossos pais nos disciplinavam como melhor lhes parecia, ou seja, por questões, pelo menos para nós, nem sempre claras e nem sempre justas. Os pais nos disciplinavam, às vezes por questões de tradição, de cultura e modelo de vida, muitas vezes sem muita fundamentação bíblica. Há tantos relatos de situações, filhos que foram disciplinados porque fizeram uma tatuagem, filhos que foram disciplinados porque saíram à noite, ficaram até meia-noite fora de casa e tinham que ficar só até 10 horas. Tantas situações que a gente fosse contar hoje, para a nova geração seria um absurdo. Essa geração tão sensível dos nossos dias. Porém, Deus nos disciplina com um objetivo claro para a santificação. Ele objetiva nos tornar mais parecidos com o seu Filho, Cristo Jesus. A disciplina do Senhor nos conduz à maturidade cristã. Se você tem sido alvo da disciplina do Senhor, louve o nome dele por isso. Verso 11 nos diz o seguinte: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. O que significa isso daqui? Que Deus nos disciplina para o nosso bem. Assim eram os nossos pais. Eu sei que teve muitas situações que às vezes o pai ou a mãe está virado, estressado do dia de uma situação e descarregava nos filhos. Tivemos vários abusos um tempo atrás. Muitos abusos. Mas via de regra, o pai disciplina o filho visando aproveitamento, que ele vá bem. No momento é tristeza, no momento é dor, é sofrimento, mas depois aquilo vai produzir um fruto pacífico, ou seja, o filho vai ter uma vida tranquila. Ele vai ser privado de sofrimentos maiores. Eu ouvi aqui na igreja um pai relatar, certa feita, nessas lições sobre disciplina, ele falou: pastor,
Depois que terminou o estudo, ele me procurou e falou: pastor, quando os meus filhos eram pequenos, eu os disciplinava duramente. Ia lá, disciplinava, e depois eu ia para o quarto chorar e orar. Eu chorava mais que eles. E doía mais em mim discipliná-los. Mas eu sabia que se eu fosse omisso na disciplina aos meus filhos, eles não seriam o que são hoje. Se eu não os disciplinasse, o mundo iria discipliná-los. Então era melhor eu discipliná-los, e Deus me deu essa missão. Então, a essência da disciplina divina é o bem. Deus não nos disciplina sorrindo. Deus nos disciplina, sim. Não é que é um mal necessário, mas por meio do sofrimento a disciplina vem, a disciplina do Senhor por meio do sofrimento. Isso é uma verdade inegável, irmãos. As pessoas tendem a ficar mais sensíveis, mais acessíveis, mais abertas quando estão numa situação de vulnerabilidade e sofrimento. Elas buscam mais. E nós deveríamos aproveitar quando as coisas estão indo muito bem para buscarmos mais e mais a Deus, com mais entusiasmo, com mais alegria, com mais intensidade, enquanto temos saúde, enquanto temos vigor. E eu já relatei um testemunho pessoal aos irmãos que, quando eu era jovem, com 16 anos, os meus amigos riram de mim e duvidaram da minha conversão. Disseram: não, você não vai perder tempo na igreja, tem muita coisa aqui fora para você. Falei: não, eu vou dedicar os melhores anos da minha vida a Deus. É dedicar a minha saúde e a minha vida a Deus. Então, a disciplina visa o aproveitamento. O momento pode ser difícil, duro, sofrido, mas visa o aproveitamento. Cada pessoa recebe disciplina na medida de sua ofensa e na capacidade de absorver a reprimenda do Senhor. Há quem diga que o exercício da disciplina é falta de amor, especialmente no contexto da igreja. Eu quero dizer que quem pensa assim está dando ouvidos a uma mentira e enganação diabólica. Isso é uma mentira de Satanás. Disciplina não é violação ao mandamento de amor. Deus disciplina a quem ama. Verso 6 do texto que lemos. Fechar os olhos e tolerar o pecado do irmão não é uma atitude de amor. Em nossos dias há muito essa questão da tolerância, da aceitação sem questionamento. Está errado. A Bíblia não prega isso. Nós estamos estudando sobre a lei do Senhor, e a lei do Senhor é clara em diversas situações que temos que nos portar em relação ao nosso próximo, mesmo contrariando os nossos desejos e as nossas opiniões pessoais, ou as nossas opiniões em relação ao próximo. Há uma maneira correta e absoluta de se viver, e é por ela que nós devemos ser conduzidos. Então não há espaço para tolerância de erros e pecados. Quando eu digo que não há espaço, não é no sentido que você vai atacar uma pessoa com palavras ou fisicamente. Mas é combater o erro. O erro tem que ser combatido. Os melhores amigos são aqueles que nos falam a verdade. Esses são os melhores amigos. Os melhores amigos são aqueles que, quando o adolescente pinta o cabelo de verde, e está ridículo aquele cabelo por estar verde, está ridículo. Os melhores amigos chegam no pé do ouvido e dizem: olha, esse cabelo está horrível. Pinta isso de preto. Deixa natural, não faz isso não. Está queimando seu filme. Esses são os melhores amigos. Os melhores amigos são os que têm intimidade para falar o que não está legal no outro. Você já ficou constrangido em algumas situações, sei lá, de você não tem muita afinidade com a pessoa está comendo e fica alguma coisa no canto da boca dela, e você vai conversando com a pessoa e está lá o negócio, mas você não tem aquela intimidade para falar para a pessoa: fulano, tem uma comida aí no canto da sua boca, tira isso daí. E às vezes a pessoa vai embora com a comida no canto da boca. Os melhores amigos, os que querem o bem do outro, vão dizer: olha, tem uma comida no canto da sua boca, tem uma remela no seu olho. Tira essa remela do olho. Isso não vai pegar bem com as pessoas que estão te olhando. A igreja do Senhor está nessa jornada
Nós estamos, claro, primeiro ver o nosso pecado, o nosso erro, mas em relação ao erro do nosso irmão, estender o braço, ajudá-lo nessa jornada com o Senhor. O conselho é colocado muitas vezes como julgador, mas o conselho sente, sofre juntamente com os faltosos, especialmente aqueles que são impenitentes, aqueles que não se sujeitam à disciplina que vem do Senhor. Isso é o que nos causa mais sofrimento. Quem aplica a disciplina não deve fazê-lo movido por ódio, por vingança, por preconceito, por rejeição, por perseguição, mas sempre visualizando o bem dos envolvidos. Agir com sentimentos antibíblicos é pecaminoso e mais odioso que o próprio pecado que tenha dado origem à disciplina. O bem é próprio do que é santo. A santidade não se comporta mal. Não é aceitável que aquele que busca a pureza se comporte de maneira maliciosa. Por isso, pensar o bem para o próximo, agir benevolente ou benevolentemente e exercitar a bondade são marcas claras da santificação. Então, meus irmãos, eu quero finalizar essa mensagem, não tão aprofundada no texto, mas uma pastoral à igreja. Surgiram situações sem disciplina ao longo da pandemia. O conselho lidou, tratou. Eu não vou comunicar nenhuma disciplina aqui, podem ficar tranquilos, tá? Nenhuma situação específica. Mas a igreja, enquanto for igreja, nesse mundo, vai ter de lidar com essas situações. Sempre. E nós não podemos fazer é nos acovardar. Nós precisamos zelar e cuidar dos faltosos. Se amamos os nossos irmãos, desejamos que estejam juntamente conosco na eternidade com Cristo, nós temos que cuidar deles. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Quando sou omisso na aplicação da disciplina, eu estou expressando que não me importo com o meu irmão. Ele pode continuar no pecado, vive a vida do jeito que quiser. Não. Eu me recordo de um pastor que certa feita disse que estava no pastorado, um de seus filhos foi morar num outro estado e o filho entrou no alcoolismo e certo dia ele recebeu uma ligação de que seu filho estava na rua, jogado na sarjeta, preso ao álcool. Aquele pastor não pensou duas vezes, deixou a igreja, pediu licença e foi socorrer o seu filho. Hoje o filho dele é presbítero, serve na igreja. A igreja tem que ser assim. A igreja não pode deixar os faltosos para trás, mas sempre no caminho da justiça. Então, irmãos, eu quero finalizar dizendo que a leitura e meditação na Bíblia, a oração, participação na mesa do Senhor, frequência aos trabalhos da igreja, servem para aprimorar a santificação e o crescimento na fé. O uso diligente dos meios de graça conduzirá o cristão a uma condição menos propensa à queda. Quanto mais perto de Deus, mais distante do pecado. Se você começa a esfriar, sua mente vai ser arrebatada pelas distrações desse mundo. O relaxamento da disciplina na igreja do Brasil pode ser reflexo da nossa sociedade, da impunidade da nossa sociedade, das leis frouxas, das leis sem eficácia. Pode ser efeito da impunidade dos políticos que não têm pagado devidamente por seus crimes contra a nação, políticos corruptos, não todos. Pode ser resultado também, meus irmãos, da impunidade dos pedófilos, dos pastores mercenários, o que gera desconfiança na igreja. Então não sabemos ao certo os motivos para que a disciplina seja tão negligenciada em casa e na igreja. Você pode parar para pensar aí, de pessoas que você conhece de outras igrejas, se a disciplina tem sido aplicada. Converse com pessoas que você conhece de outras igrejas e veja se pelo menos eles sabem o que é isso, disciplina. Não, isso não tem sido tão exercitado. E como eu disse inicialmente,
é uma das marcas da verdadeira igreja de Cristo, o exercício da disciplina. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude a de fato, espantarmos da igreja os equívocos em relação à disciplina. Quando uma disciplina pública é comunicada, não é para a igreja julgar o faltoso ou o conselho, o julgamento já passou. É para a igreja orar, é para a igreja interceder, é para a igreja apoiar, é para a igreja estender a mão, é para a igreja acompanhar. E Deus vai trazer, promover a restauração a seu tempo. A igreja, segundo I.C. Sproul, pastor presbiteriano já de saudosa memória, pastor estadunidense, ele disse que a igreja é chamada não somente para o ministério da reconciliação, mas para o ministério da nutrição daqueles que estão dentro de seus portões. E parte dessa nutrição inclui a disciplina na igreja. Então que Deus nos encoraje, que Deus nos fortaleça, que Deus realmente conduza a sua igreja de forma triunfante e que possamos glorificar o nome do Senhor com a vida santificada.